Oi, pessoal, a gente fala muito sobre como é importante ouvir as crianças, né? Mas será que a gente está ouvindo de verdade? Pensa bem, nas escolas, nas cidades, até dentro de casa. Com que frequência a voz de uma criança realmente provoca uma mudança? Hoje a gente vai entender um pouco melhor por que a gente falha tanto em escutar e, mais importante, o que podemos fazer para virar esse jogo. Então, vamos direto à pergunta que importa. Com tanta gente bem intencionada por aí, por que as vozes das crianças acabam se perdendo no caminho? A verdade é que os motivos são barreiras que nós adultos construímos, e elas estão bem mais perto do que a gente imagina. Olha só isso aqui. Essa é uma resposta real de estudantes quando perguntaram por que eles não são ouvidos. É um tapa na cara, né? Uma percepção direta que resume uma mentalidade muito comum. E aqui vem outra. Aquela ideia de que, por não terem vivido tanto tempo, a perspectiva de uma criança não tem validade. É como se a experiência delas, no exato momento em que estão vivendo, simplesmente não contasse. E essa frase aqui, nossa, ela vai direto na raiz do problema. Não é só uma questão de opinião, mas de como as estruturas de poder foram montadas. A regra é clara: criança escuta, não fala. E claro, essa forma de pensar traz consequências bem reais. Algumas são pequenas, sabe, tipo um almoço que vai para o lixo. Outras são trágicas, com vidas em risco. Vamos dar uma olhada em dois casos que mostram exatamente o que acontece quando a voz da criança é ignorada. Imagina um restaurante. Vamos chamar de Gustoso. Ele se anuncia como amigo da criança. Uma daquelas frases que a gente vê por todo lado. Parece ótimo, né? Mas a gente vai ver que boas intenções, sozinhas, não garantem uma boa experiência. O mais interessante aqui é ver como uma coisinha levou a outra. Todas as decisões foram tomadas por adultos, claro. Mudaram o cardápio, botaram uma cobertura que nenhuma criança queria e, para piorar, o sistema não deixava ninguém mudar o pedido. Qual foi o resultado? Frustração para todo lado e comida no lixo. Tudo isso porque ninguém se deu ao trabalho de perguntar. E isso leva a gente para o coração do problema. Essa distância enorme entre o que as organizações falam sobre ajudar crianças, a retórica, e o que elas de fato fazem na prática, a realidade. O caso do restaurante é chato, mas convenhamos, ninguém se machucou. Agora, vamos aumentar a aposta. E muito. Vamos ver o que acontece quando essa mesma desconexão entre o discurso e a prática acontece num cenário em que a segurança de uma criança está em risco. Aí, as consequências podem ser devastadoras. Pois é, aqui a coisa fica séria, muito séria. No caso de abuso em Rotherham, a forma como os profissionais viam as crianças, como se elas estivessem fazendo escolhas de estilo de vida, fez com que seus pedidos desesperados de ajuda fossem completamente ignorados. A imagem da criança que eles tinham na cabeça os cegou para a realidade terrível do abuso. Essa frase é de uma das vítimas. Chega a doer, né? Ela resume perfeitamente o custo humano de não ouvir. Aqui não se trata de satisfação do cliente, trata-se de vida ou morte. É sobre nosso dever mais básico de proteger. Ok? O problema está claro e as consequências são pesadas. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho melhor. Uma abordagem que muda a base de como a gente pode agir em defesa das crianças. E a grande virada de chave está aqui. Pensa só, o jeito antigo é de cima para baixo. O adulto é o especialista que fala pelas crianças. Já a nova abordagem, essa é lado a lado. O objetivo não é ser um intérprete da voz da criança, mas sim criar um espaço para que ela mesma possa se expressar. O adulto vira um facilitador. Então, no fim das contas, o que se busca é isso: construir uma cultura de advocacia. E isso não é um evento único, sabe? É criar um ambiente constante onde ouvir as crianças seja o padrão e não a exceção. Um lugar onde a voz delas tenha peso de verdade. A ideia é ótima, mas como a gente faz isso no dia a dia? Bom, existe uma espécie de kit de ferramentas, uma estrutura bem simples com 2 passos que qualquer um pode usar para avaliar se um lugar realmente dá ouvidos às crianças. É bem direto ao ponto, olha só. Primeiro, a gente precisa entender o que de verdade motiva as ações de uma organização ou de uma pessoa. E segundo, identificar qual é a imagem da criança que está ali no fundo, guiando tudo, mesmo que de forma inconsciente. Vamos detalhar essas motivações. A intenção pode ser a de proteger, de prover o que é necessário ou, num nível mais profundo, de incentivar a participação. E claro, existe o lado exploratório, que é o de lucrar. Entender qual dessas é a principal já muda todo o nosso olhar sobre a situação. Agora, a imagem da criança. Como ela é vista? Como um objeto passivo de estudo? Um sujeito que a gente até reconhece, mas que continua sendo controlado?
Um agente social que a gente admite que é competente, mas não dá espaço para ele agir? Ou o ideal, como coparticipante, alguém que não só é competente, como também recebe a chance de criar mudanças junto com a gente? E aqui está o pulo do gato. A imagem que a gente tem na cabeça define a nossa ação. Simples assim. Se a gente vê a criança como um objeto, a gente age sobre ela. Mas se a gente a vê como coparticipante, a gente age com ela. É a mudança fundamental do para o com. E é importante entender, isso não é só uma nova técnica. É uma transformação completa de perspectiva. É sobre recalibrar as lentes com as quais a gente enxerga a própria infância. Para conseguir ver as crianças desse jeito novo, a gente precisa de 3 viradas de chave. Primeiro, sair da ideia de uma criança universal e focar na criança individual, cada uma com sua própria história. Segundo, parar de ver a criança só como um adulto em formação e reconhecer a criança ativa que ela é hoje. E, por fim, evoluir da criança protegida, que é passiva, para a criança participante, que é ativa. E, gente, isso aqui é fundamental. Não se trata de ser mais bonzinho ou sentimental. Trata-se de ter um respeito profundo pela competência que as crianças têm hoje, não só pelo potencial que elas terão no futuro. É reconhecer que elas já são cidadãs ativas do presente. E para a gente fechar, segura essa frase, porque o impacto disso é gigantesco. Mudar nossa forma de ver as crianças não é um ajustezinho qualquer. Tem o potencial de ser revolucionário, de mudar as bases de como a nossa sociedade funciona. E fica aqui a reflexão final. Imagina só um mundo onde escolas, sistemas de saúde, cidades inteiras fossem desenhados com a participação ativa das crianças. Que mundo diferente seria esse? Que mundo melhor? O potencial é imenso. E tudo isso começa com uma decisão bem simples: a de finalmente escutar.